A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de segundo livro aos Coríntios. Segundo livro aos Coríntios, vamos ler o capítulo 11. Capítulo 11. Já temos, graças a Deus. Vou ler do versículo 3 até o versículo 4. Assim diz as Sagradas Escrituras. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Amém? Oremos para o Senhor. Pai bendito, Pai eterno, consagramos este momento nas tuas poderosas mãos. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor vai tocar nos corações. O Senhor vai trabalhar na vida de cada um de nós. E certamente nós não vamos sair conforme nós entramos. Senhor, queremos um manjar sólido. Oh, desça o teu Espírito para convencer cada coração. Desça o teu Espírito Santo para curar, para libertar, para fortalecer teus filhos, Senhor Jesus. Pai, manifesta-te. Que a tua palavra seja penetrante como uma espada alguma de dois gumes. Que a tua palavra venha transformar, impactar a vida. Em nome de Jesus. Todas as forças adversas, todo o poder das trevas, nós amarramos todo o plano das trevas, neutralizamos no poder que é no nome de Jesus. Reine, Senhor, do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós estamos rica e poderosamente abençoados. Estarmos aqui para partilharmos este momento com a palavra do Senhor. Amém? Realmente eu fiquei muito alegre de ver os corais cantar e de ver novamente, de ver novos rostos. Porque uma igreja não pode continuar a ter as mesmas pessoas. Porque se passa tempo, vemos apenas as mesmas pessoas, isso quer dizer que a igreja não está a crescer. Mas quando temos pessoas novas, então a igreja está crescendo, Deus está nos abençoando. Amém? Nós acabamos de ler no versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Cristo, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Estamos a ver aqui, estamos a destacar aqui o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto. E ele estava a ver o crescimento espiritual deles. Ele ouviu tantas coisas falando deles. E também, outra coisa, que as pessoas criticavam a ele.
porque ele não era fervoroso ao pregar. Mas ele tinha ciência, tinha conhecimento, tinha revelação. Era o homem que escreveu quase todas as epístolas foram escritas por ele. É um grande homem de Deus. Mas as pessoas como que estavam habituadas a ver alguém que prega, pulando, gritando. E ele não era uma pessoa dessa. Mas as pessoas começaram a ver, parece que ele é, ele não é. Mas ele que fundou a igreja de Corinto. Ele que colocou o fundamento. E ele diz que como fiel arquiteto, eu pus a pedra. E essa pedra não é Jesus Cristo. Ele disse, ninguém pode pôr outro fundamento, senão é Jesus. E ele, nessa igreja, ele que fundou. Deus usou a ele abriu esta obra. Mas, ao decorrer do tempo, ele começa a ver algumas coisas que não estavam a andar bem. E ele, no versículo 3, ele disse, temo, e eu tenho medo. Assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos. Ele estava falando com eles. Eu vos deixei bem, eu vos ensinei, eu vos instruí, eu vos dei a palavra, você deveria crescer, mas você estava a se desviar. E ele destaca 3 opções aqui, em que as pessoas estavam a desviar. E ele disse, se alguém for pregar-vos um outro Cristo, para além daquele Cristo que nós vos anunciamos, se você receber um outro Espírito, daquilo que vocês não receberam conosco, e se alguém for pregar a vocês um outro Evangelho, ele fala de 3 coisas. Um outro Cristo, um outro Espírito e um outro Evangelho. E muita gente estava se desviando nesses últimos dias por causa de outro Cristo. Por causa de outro Espírito, não é o Espírito Santo. Por causa do outro Evangelho. Porque o Evangelho que nós recebemos de Deus é simples. Em Cristo há simplicidade. A palavra de Deus é simples. E nós temos que pregar a palavra com maior simplicidade. Cristo, ele pregava. Todo mundo ouvia-lhe. Havia iletrado, indauto, doutores. Todos recebiam a palavra. E ele fala de um outro Cristo. O apóstolo Paulo chama a atenção. Se alguém for vos pregar um outro Cristo, isso quer dizer, até nos dias de hoje, temos pessoas que pregam um outro Cristo. Não é esse Cristo que receberam quando se converteram, mas é um outro Cristo. E se nós recebemos outro Cristo, a nossa vida espiritual nunca vai crescer, nunca vamos crescer. Nunca vamos beneficiar da graça que Deus tem em relação a nós. Irmão, nós nos lembramos da história de Esaú e Jacó. 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E um dia, Isaac, já velho, já não poderia ver. Ele chama o filho mais velho que ele amava, Esaú. Ele disse, Esaú, vai, mata uma caça, um animal, e faz também um bom guisado, eu vou comer, e depois eu vou te abençoar. Irmão, você vê. E a mãe ouviu, e a mãe amava Jacó, o irmão menor. Eles eram gêmeos. E a mãe diz, olha, meu filho, eu ouvi o teu pai a mandar o teu irmão mais velho para ir matar o animal de caça, para fazer um bom guisado, para ele abençoar a ele. E a mãe instrui o menino, vai, faça-me, vai, mata um cabrito, e você vai
enganar o teu pai, você vai aparecer como o irmão mais velho. O irmão menor diz, olha pai, o meu irmão mais velho, ele é peludo, eu tenho a pele lisa. A mãe diz, isso, deixa comigo. O filho ainda diz, mãe, o pai, se ele reconhecer que eu quero usurpar a bênção do meu irmão, ele não vai me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E a mãe diz o quê? Que essa maledição caia sobre mim, não caia sobre você. Vai e faça aquilo que eu quero. E eles fizeram. E a Bíblia fala, depois de fazer guisado, ele foi no pai. Chega no pai, pai cego, já velho, cansado. E o pai pergunta, olha, meu filho, já tão rápido assim, você conseguiu matar o animal e você veio? Ele diz, oh pai, enquanto que ia Deus, o Deus que você serve, pai, mandou um animal a meu encontro, eu matei, eu trouxe. É por isso que foi fácil. Mas o pai notou uma coisa, esta voz não é do meu filho Isaú. Não. O pai diz, olha, se aproxima aqui. Mas eles armaram já. Eles pegaram a roupa de Isaú, meteram no Jacó. Meteram a pele de cabrito que mataram, meteram no corpo de Jacó. Porque o pai não poderia enxergar. E o pai disse, olha, ele notou uma diferença, ele disse que se aproxima. Porque ele poderia notar através do cheiro. Diz que abraça-me, filho abraçou. O cheiro é de Esaú. Ela palpou. O corpo é de Esaú. O pai diz, olha, a voz é a voz de Jacó. Mas o cheiro e o corpo é de Jacó. É de Esaú. E o pai estava confuso. Ele não sabia mais a quem ele iria abençoar. Alguém que tem a voz de Jacó, o cheiro de Esaú. Eles enganaram o pai abençoou ele. Isso aqui, estamos a ver um falso Esaú. Jacó não era Esaú. Mas o cheiro dele era cheiro de Esaú. A pele dele era a pele de Esaú. Mas ele era Jacó. Agora, aqui nessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando de um outro Cristo. Que nós não pregamos. E vocês receberam um outro Cristo. E hoje em dia, é por isso que nós temos muitos crentes que nunca cresceram. É por isso que nós temos muitos lugares. Não a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desce onde Cristo é glorificado. Quando Cristo não é exaltado, quando Cristo não é glorificado, o Espírito Santo não desce. Um outro Espírito vai descer ali. A coisa mais importante aqui que vamos notar é um outro Cristo. Eu paro aqui e eu pergunto, quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Deus é, Jesus é aquilo que você crê nele. Se você crer num Jesus pequenino, ele vai ser pequenino na tua vida. Se você crê em Jesus da Bíblia, ele vai se revelar na tua vida como Jesus da Bíblia. Hoje tem muitos Jesus. Uns que pregam Jesus, que está na cruz. Ele pega numa cruz, ele mete aí, e um Jesus aí. Para ele é Jesus dele. Esse crucifixo representa Jesus. Ele se mostra nesse Jesus, ele faz os pedidos aí. Porque para ele Jesus é esse. Outros apresentam Jesus em imagem. Olhos azuis,
bem bonitinho, cabelo bem comprido. Para ele, Jesus ele é este. Quando ele vai orar, os olhos dele fixam naquela imagem. É Jesus dele. Quem é o teu Jesus? Outros acreditam, eles creem no Jesus que não é Deus. Jesus existiu, mas ele foi um profeta. Para ele, Jesus dele é esse. Ele está na igreja. Ele acredita em Jesus, mas como quem? Como um profeta, como um grande homem. Você se crê em Jesus assim, você se prega Jesus assim, tu estás a pregar um outro Cristo. Tu estás a pregar um outro evangelho. E as pessoas que estão te ouvindo, você vai receber um outro espírito. E não é o espírito de Cristo. Porque você está a pregar um Cristo limitado. Outro apresenta o Jesus nos braços de uma mãe. Depois vem uma coroa brilhante na cabeça. E uma mãe chama a rainha dos céus. E ele tem um pequenino bebê no colo. Que é Jesus para eles. Jesus para ele nunca cresceu. Ele continua a ser filho da Maria. Mas o Jesus que nós pregamos, ele morreu, ele ressuscitou, ele está no céu. Ele não tem mãe, ele não tem rainha. No céu não há rainha. No céu não há rainha. Há um rei dos reis, Senhor de todo Senhor. É aquele que criou os céus e a terra. Não há rainha no céu. Jesus dizia, os que forem achados dignos de herdar a vida eterna, não se casarão, nem darão em casamento. Nós seremos como os anjos que estão nos céus. Não haverá mulher, não haverá homem. Seremos como os anjos. Viveremos diante da sua presença. É para isso que Jesus Cristo veio. É esse Jesus que estou pregando a você. Eu não estou pregando Jesus que foi crucificado somente. E eu estou pregando um Jesus que foi um dia crucificado. Um dia ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à destra de Deus. Tendo sujeito principado potestade, ele colocou todos os seus inimigos por escapelo dos seus pés. Nós estamos pregando a Jesus que um dia ele há de regressar. Ele diz um dia, os anjos disseram, este Jesus que você está vendo, que foi levado para os céus, ele vai voltar da mesma maneira, conforme que vocês viram voltar. Ele vai voltar. Nós pregamos a Jesus que vai voltar novamente. Ele vai reinar sobre a terra. É este Jesus que nós estamos a pregar. É este Jesus que nós estamos a anunciar. Ele não vai vir mais em fraqueza, mas ele vai vir com poder. Ele vai vir com a sua glória, com milhares e milhares de anjos. Ninguém mais vai lhe prender, ninguém mais vai lhe deter, ninguém mais vai lhe crucificar. Mas de todos aqueles que levantarem contra ele, a Bíblia diz, ele terá na sua boca, a sua boca tem uma língua como uma espada de 2 gumes. Ele vai desfazer, ele vai matar, ele vai destruir a todos os seus inimigos. Vão combater contra eles, não vão prevalecer, porque ele é Senhor de todo o Senhor. Ele é Rei de todos os reis. É este Jesus que nós, nesta manhã, já estamos a vos anunciar. Não é um Jesus crucificado e parou ali. Os muçulmanos acreditam em Jesus, não acreditam que ele ressuscitou. Sim, eles acreditam. E muitos também aqui, eles acreditam em Jesus, mas não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Irmãos, a Jesus que nós pregamos, que você deve colocar no teu coração, é Jesus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Nada do que existe se fez sem ele. Tudo foi criado por ele e para ele.
Nele habita Jesus que nós pregamos. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Tudo que é de Deus, toda a sabedoria de Deus, toda a ciência, de poder, está corporalmente habitando em Jesus Cristo de Nazaré. Não há força, não há poder que pode derrotar aquele que está unido com Cristo Jesus. Se você prega um outro Cristo, se você receber um outro Cristo, claro que sim, o diabo vai te atormentar, o diabo vai te vencer, o diabo vai te perseguir, o diabo vai te derrotar, porque você está servindo a um outro Cristo. Volta-te hoje, muda a tua visão, muda os teus pensamentos. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós adoramos. Ele é o Senhor de todo Senhor, Ele é o Rei de todos os reis. Sim, é este Jesus que estou pregando hoje, que nasceu da Virgem Maria. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não poderia lhe deter. A morte não poderia lhe prender. A Bíblia diz que quando ele morreu, foram soltas todas as ânsias da morte. Porque era impossível que ele fosse detido pela morte. E ele triunfou a morte. E todos aqueles que nele creem também vão vencer. Porque ele venceu. Ele morreu por ti. Ele morreu em teu lugar. A morte dele é morte de substituição. É a morte vicária. Ele morreu no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. É este evangelho que nós pregamos. O evangelho simples. Os teus pecados já foram perdoados lá na cruz. Se você crê em Jesus, os teus pecados, quando ele morreu, os teus pecados morrerão com ele. Quando ele foi crucificado, todas as tuas enfermidades, todas as tuas maledições foram crucificadas com ele, lá naquela cruz. E se você crê nele, não há maledição. Porque a Bíblia fala, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E ele foi pendurado no madeiro no nosso lugar. E ele levou todas as nossas maledições. Para a pessoa que está em Cristo, não há maledição da família. Pode ser quimbanda, pode ser feiticeiro, pode ser quem que for. Pode amaldiçoar você. Não vai pegar. Porque as maledições não valem. Não vale encantamento. Não vale feitiçaria. Não vale bruxaria naquele que crê em Cristo Jesus. É este evangelho que nós pregamos. Evangelho simples. Ele morreu na cruz por você. Se você receber a Ele, você vai viver. Ele vai vir e vai habitar em você. Ele disse, alguém crê em mim, eu e meu Pai viremos e faremos nele a morada. É o evangelho mais simples que você pode ouvir, que você pode receber. Deus não te dá condições. Ele não te manda para você dormir no cemitério. Ele não te manda para você trazer ofertas, trazer prêmios, trazer tudo quanto que é de Deus, ele é graça. Deus nos salva de graça. A salvação é de graça. Não depende do teu jejum, não depende do teu esforço, não depende do teu diploma, não depende do teu título, não depende da tua filiação. Ele é graça, ele é graça, ele é graça. Nós não pregamos outro Cristo, não. Há pessoas hoje, pastores, para receber um crente, tem que marcar audiência, tem que pagar 100 mil kwanzas, 200 mil kwanzas. Que Cristo que você está pregando? Ele vai pregar, antes de pregar, antes de cantar, qual é o meu caminho? Quanto que eu vou ter dinheiro? E você me convida, e eu quero vir pregar. Quanto que a igreja vai me dar? A igreja tem que dar transporte. A igreja tem que alugar um bicho para ele vir pregar o evangelho da graça. Crente está doente, pastor, eu quero orar. Quero oração para ir na tua casa. Quanto que você me dá?
A oferta do profeta, quanto que é? Ele chama agora a oferta do profeta. Oferta do profeta quanto é? Ah, pai, não tenho nada, então não posso ir. Irmão, este não é o evangelho. Não é Cristo que nós servimos. Cristo que nós servimos é graça. Ele é graça, ele é graça. Não paga nada, porque ele pagou tudo naquela cruz. Hoje, estamos a viver num momento muito atribulado. E até os crentes eram crentes fervorosos. Hoje estão fracos. Hoje estão cansados. Porque eles receberam um outro Cristo. Eles receberam um outro Espírito. Eles estão a aceitar um outro Evangelho. Volta no Evangelho genuíno bíblico. Tudo é de graça. Não pagas nada. A tua cura é de graça. Irmão, qual é a pessoa que vai dizer que câncer, você vai pagar câncer? E se os homens tivessem tanto poder para curar todas as doenças, os bruxos não morreriam. Os feiticeiros que venderam mágico não morreriam. Os falsos profetas não morreriam. Hoje, para você ter a igreja cheia, é só saber mentir. Jesus abençoa. Ele vai te dar carro, vai te dar casa. Você que não casava vai casar. É o evangelho que todo mundo quer. O evangelho rápido. O evangelho de prosperidade. Mas eu estou a vir te mostrar o evangelho mais simples. Cristo morreu na cruz por você. Se você crê nele, você está salvo. Este é o evangelho mais simples. Vi a história de um pastor. Igreja muito cheia. E ele entrar, portas abriram, desceu um carro, portas se abriram. Toda a igreja parou. Bishop está a entrar. Ficaram de pé. E todos os outros a seguir. E o que acontece? O pastor deixa cair o lenço de bolso. Branco. Deixou cair. E o diácono que estava atrás foi pegar no lenço. E ele levanta e disse: Bishop, está aqui o lenço. Quando ele mexeu, pessoas que estavam aqui caíram. Pessoas que estavam aqui caíram. Oh, ele ficou assim. Esse lenço o que tem? Então ele começou a brincar. Pessoa estava a cair. Pessoa estava a cair. E todo mundo agora entenderam que o poder do pastor estava no lenço. O poder dele estava no lenço. Muito desconfia hoje. Pessoas que estão a pregar com lenço. Não há calor, esse tempo é tempo de frio. Não adianta pôr lenço. Prega o evangelho que Deus quer. Que Deus te instituiu, Deus te chamou. Se você tem filho, tem magia, tira. Porque um dia Deus vai te fazer envergonhar. Você vai ficar envergonhado. Você vai ver os crentes que você pregou o evangelho, entraram nos céus. Você vai para o inferno. Você vai chegar um dia, Cristo vai dizer: eu nunca te vi e nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Você vai dizer: Senhor, eu preguei o evangelho. Ele vai dizer: você pregou a outro Cristo. Isaú abençoou a Jacó pensando que era Isaú. Mas o nosso Deus, ele não vai errar. Se você vai entrar, você vai entrar. Se é para o inferno, é para o inferno. Irmão, não há meio caminho, não. Ou você aceita a Jesus, andar retamente a esse Jesus, o crucificado,
e ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à destra de Deus, ou você aceitou outro Jesus, que ele até vai dizer, nunca te conheci, apartai-vos de mim. Tudo depende, irmãos, mesmo agora que estou a pregar, depende daquilo que você, Jesus é para a tua vida. Você leva uma vida com Jesus? Você faz a vontade de Jesus? Deixa eu te dizer, há muitos crentes, eles nem querem saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Nem procuram saber. Ele quer viver, ele quer andar. Eu vou dizer, você não é um animal. Você não é. Você foi criado para boas obras. Você foi criado, Deus te deu inteligência. Deus te deu a sabedoria. Você tem que usar a inteligência que você tem, a sabedoria que você tem, para você ouvir da parte de Deus o que Ele tem para com a tua vida. Nós estamos a viver num mundo distorcido. Ouvimos falar de guerra. Ouvimos falar de muitas batalhas. Ouvimos falar que o mundo jaz no maligno. Mas, no meio dessa turbulência, Deus nos apresenta ao seu próprio Filho, irmãos. No livro de Colossenses 1, a Bíblia identifica quem é Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Jesus que eu quero que você receba, que você anda com Ele, Ele é antes de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. Quer que sejam os tronos, os principados, as dominações, as potestades, tudo que existe foi feito por Ele e para Ele. Agora imagine isso, esse Jesus que criou os céus e a terra, criou os tronos. Então você já imagine quando a Bíblia fala de tronos, quando a Bíblia fala de dominações, quando a Bíblia fala de principados, potestades, Ele que criou. Agora este mesmo Jesus, Ele te chama de irmão. Aquele que criou os céus e a terra, Ele olhou para você. Quanto que você vale? Ele deveria pagar um preço para a tua salvação. Ele não viu ouro, ele não viu diamante, ele não viu dólares. Ele entregou a sua própria vida. E eu vou te dizer nesta manhã, se você fosse a só neste mundo, Jesus morreria também só por você. Muitos questionam, ele morreu para todo mundo. Sim, mas se a morte dele resultaria apenas na tua salvação, ele pagaria o mesmo preço para te salvar. Vê a importância que você tem aos olhos de Deus. Você é filho dele. Você é irmão de Cristo Jesus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós que olhamos para ti assim, olhamos você, vimos a cara, vimos a orelha. Mas espiritualmente, quando Deus olha para você, você é um templo onde o seu espírito habita. Você é filho dele. Ele te chama filho dele. Você é filho. Pouco interessa, irmãos. Se você dorme fora de casa, a tua casa é má, a tua casa não tem cadeira, pouco interessa. Porque um dia, Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar uma morada para você. Você vai viver com Deus lá no céu. Mas aceita a esse Jesus. Receba esse Jesus. Sim, se você andar com esse Jesus, você aceitar a esse Jesus, não é a outro Jesus. Ele tem substância com o Pai. Sim, você veio a Jesus, você veio ao Pai. Não há diferença. Sim, é este Jesus
que nós pregamos. No livro de São João 6,44, a Bíblia diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Irmão, você veja só. Ninguém pode vir a Jesus sem que ele ouça do Pai, sem que ele aprenda do Pai, e ele ouve do Pai. Se você, Deus nunca falou de você, nunca falou contigo, se Deus nunca te ensinou, e você nunca aprendeu com o Pai, não pode vir a Jesus. Porque ele diz: todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Primeiro passo é ouvir e aprender aquilo que Deus quer. Da última vez eu estive pregando, há uma grande falha hoje em dia para os pentecostais. Tem uma grande falha. Nós falamos no livro de Joel, que nos últimos dias Deus derramará o quê? O seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas terão o quê? Profetizarão. Os vossos filhos terão o quê? Sonhos. E vossos mancebos terão visões. Agora eu pergunto, nos últimos dias, quanto de nós recebemos sonhos da parte de Deus? Quanto de nós temos recebido visões? Nós agarramos, só ficamos agarrados no falar em línguas. Mais nada mais. Eu falo em língua, as pessoas vejam que é tudo. Deus tem sonhos para dar. Deus tem visões para dar. Quantas pessoas que nunca mais sonharam, nem sonham. E como é que você vai aprender de Deus? Como é que você vai ouvir de Deus? Deus diz, por intermédio do ministério de Moisés: se houver profeta no vosso meio, em sonhos e visões, eu falarei com ele. Deus quer falar contigo em sonhos e visões, mas a tua vida é uma vida entupida. Uma vida entupida, cheia de outras coisas. Ainda que Deus fala contigo, não vai ouvir. Cheio de Facebook, cheio de outras notícias. Você não passa tempo meditar a palavra e você é crente. Nunca ouviu falar de Deus. Nunca Deus falou contigo. Nunca mais sonhaste. Você pegou tudo que é precioso. Você lançou fora. Você ora. Deus quer falar contigo. É impossível, porque você nem acredita em sonhos. Nem acredita em visões. É esse cristianismo que nós estamos a levar. Um cristianismo fraco. Um cristianismo derrotado. Um cristianismo onde não há manifestação do Espírito Santo. Um cristianismo onde tomamos todas as virtudes mais preciosas de Deus, lançamos fora. Já não há sonhos, já não há visões, já não há profecia. Se você está dentro da igreja, a pessoa, nunca mais você vai ver a pessoa profetizando. E estamos a dizer: somos pentecostais. Somos pentecostais onde não há profecia. Somos pentecostais onde não há visões, não há sonhos. Deus já não fala no meio do povo. Mas Deus está procurando ainda homens e mulheres. Ele está procurando. No tempo de Samuel a lâmpada do templo se apagava. Não havia palavra de Deus manifesta. Não havia sonho, não havia visões. Deus teve que levantar esse jovem para falar com ele. E Deus hoje também, aqui nesse lugar, Ele está procurando o jovem Samuel, com o qual ele pode falar, com o qual ele pode pôr ele por cabeça para ser profeta. Deus está procurando homens e mulheres para falar com ele. Sim, ficamos com corações endurecidos. Dormimos como um saco de pedra, conforme que nós dormimos, conforme que nós acordamos. Irmãos, a Bíblia até fala que
As pessoas deste mundo são mais cuidadosos do que nós. Sim, eles dão até importância em sonhos, em visões. Nós pegamos nessas coisas todas, atiramos por fora. Deus não fala comigo. Deus não quer ouvir a tua voz. É por isso que temos muitos problemas. Sim, porque nós não ouvimos a voz de Deus. Deus pode falar contigo audivelmente. Deus pode falar contigo em sonhos. Deus pode falar contigo em visões. Mas muito mais, Ele fala em sonhos e visões. Porque a noite é o tempo calmo, onde todo o teu sentido se apagaram. Você já não ouve, você já não pensa por ti mesmo. É o momento em que o espírito do homem se desperta. Sim, se você tem vida, Deus vai comunicar a você vida. Agora você deixa que é crente. Sempre sonha que te perseguir. Sempre sonha que estás a comer. Sempre sonha que estás a lutar. Que Jesus que você recebeu na tua vida? Que Jesus que você adora? Hoje você vai orar, Senhor, vivifica meu espírito. Eu quero receber sonhos, eu quero receber revelações, eu quero receber visões. O apóstolo Paulo dizia, a palavra que eu prego, eu recebi por revelações. Não aprendi por homem algum. Deus me revelou. Hoje já não temos pessoas que recebem revelações, que recebem sonhos, que recebem visões. Já não existe. Hoje as coisas têm que mudar. Começa a dizer, Senhor, as coisas hoje têm que mudar na minha vida. Eu quero ser o teu filho. Eu quero ver mudança na minha vida. Não quero dormir como uma galinha dorme na capoeira, só acorda de manhã. Não. Você me deu o teu Espírito. O Espírito Santo está em mim. Se o Espírito Santo está em mim, Ele testifica com o nosso Espírito. Ele comunica com o nosso Espírito. Ele fala com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele que vai te dar revelações. Ele que vai te ensinar. É por isso que Jesus Cristo diz: quem do meu Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se você não ouviu, não aprendeu, nunca você vai chegar a Jesus. E muitos estamos aqui, nunca chegamos a conhecer a Jesus. Porque nós nunca aprendemos do Pai. Nunca ouvimos absolutamente nada do Pai. Pedro, João e Tiago, um dia Deus chama ele, Jesus chama eles. Venha comigo no monte. E eles subiram no monte. Chega no monte. Enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que as suas vestes brilharam mais do que sol. A pessoa que subira no monte era uma pessoa. Quando chegaram no monte, tudo se transformou. Toda a sua roupa começaram a brilhar. Eu imagino se eu estivesse na corrida que eu apanhava, eu fugia mesmo. Mas Pedro, João e Tiago ficaram lá. E apareceu Moisés, apareceu Elias. E eles reconheceram. Porque no mundo espiritualmente, você vai conhecer todas as coisas. Você vai olhar para Abraão. Ele não precisa de dizer que é Abraão. Você vai saber logo esse é Abraão. Você vai olhar por qualquer pessoa espiritualmente, você vai saber. Não é preciso ensinar a você. Agora, estava aí Moisés, que já morreu há muitos anos. Elias, que já morreu há muitos anos. Estava aí a conversar com o Senhor Jesus. Eles ouviram. Ouça uma coisa. Enquanto conversavam, Pedro olhou, ele disse: Senhor, é bom que construamos aqui 3 tendas. Vamos pôr aqui 3 tendas. Uma para você, outro para Moisés, outro para Elias. E vamos ficar aqui. Vamos morar já no monte aqui. Enquanto que ele falava assim, estas palavras Deus ouviu. Logo, uma nuvem cobriu a eles. E uma voz falou dos céus. Olha só,
Pedro não tinha medo de ver Moisés, que já morreu. Ele não tinha medo de ver Elias, que já morreu. Mas quando aquela nuvem cobriu a eles, uma voz do céu disse: este é meu filho, a ele ouvi. Deus estava a dizer: não é mais Moisés, não é mais Elias. A partir de agora, já não há lei, já não há profeta. Vocês vão passar a ouvir a meu filho Jesus de Nazaré, o rei de todos os reis, o príncipe da paz. Isaías viu a glória do Senhor Jesus. Ele diz: um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é Pai da eternidade, maravilhoso, Deus forte, conselheiro. Ele viu a sua glória. Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. É este Jesus que estou pregando a você, estou pregando a você nesta manhã. Não é aquele que está pendurado na cruz dentro de uma casa. Não é aquele que está nas imagens. Não é aquele que coloca no cemitério, em cima do sepulcro, coloca uma cruz com um bonequinho e ele diz que é Jesus. Não é esse Jesus. Não é esse Jesus que os quimbandas servem. Não é esse Jesus que os mágicos invocam. Mas eu estou apresentar a você um Jesus que é Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores. É esse Jesus que estou falando agora contigo. O Jesus que é digno de receber o livro que está nas mãos de Deus Pai. O apóstolo João, ele teve uma visão lá no livro do Apocalipse 5. Ele viu Deus assentado. Baixa o som, baixa o som. Ele viu Deus assentado no seu trono. João viu a Deus. Irmão, crente tem que ter visões, tem que ter sonhos. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas que já viram Jesus? Quantas pessoas que já viram a glória de Deus? Quantas pessoas que já viram anjos? Haverá poucas mãos levantadas. Haverá poucas mãos levantadas aqui. Poucas mãos. Mas Deus te chamou. A Bíblia diz: Deus é Espírito. Importa aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Como é que os bruxos conseguem ver o diabo, conseguem ver os feiticeiros, conseguem ver tantas coisas? Você absolutamente nada. João viu Deus assentado no seu trono. E um anjo que estava ao lado, ele bradou. E Deus tinha na sua mão um livro, escrito por dentro e escrito por fora. E um anjo bradou: quem é digno de receber esse livro da mão de Deus e de desatar os seus 7 selos? A Bíblia diz que fez silêncio, tanto nos céus, na terra, debaixo da terra. Ninguém foi achado digno de receber aquele livro. Aquele livro era livro que tinha todos os segredos acerca da redenção da humanidade. Nem o anjo, nem arcanjo, nem serafins. Ninguém foi achado digno de receber aquele livro. E João, a Bíblia diz que João estava a chorar. Ele chorava muito, porque ele sabia a humanidade está perdida. Se ninguém foi achado, está perdido. E ele disse, depois, um dos anciãos que estava ali, ele disse que não chore mais. Está aqui o leão da tribo de Judá. Ele foi achado digno de receber o livro e de desatar os seus selos. E João, quando ele virou, olhou, não era um leão, era um cordeiro, como tinha sido morto, mas que estava vivo. Veja só, um ancião que estava lá, ele olha para Jesus
ele viu a Jesus como um leão. E João, quando ele olha, ele não viu o leão, ele viu o cordeiro. Jesus no céu, ele é leão da tribo de Judá, porque ele é rei. Na terra, ele é cordeiro, porque ele morreu no nosso lugar. É por isso que João não viu o leão, ele viu o cordeiro. Aquele que morreu por causa dos nossos pecados. E ele está aqui hoje. Ele te ama. Ele deu a sua vida por você. Ele não quer te ver levar esta vida. Você hoje está bem com Cristo, amanhã não está bem. Não é esta vida ele quer de você. Ele quer ver Ele quer ver você, ele quer estar contigo. Irmão, você sabe qual é o ser que Deus quer viver bem perto dele? É o homem. É o homem, é você. Ele não só quer viver perto de você, ele quer viver em você, dentro de você. Ele estando fora, não chega. Ele quer sentir o teu calor. Ele quer sentir a você. É por isso que ele quer morar em você, dentro de você. Você é um templo onde ele habita. Receba este Jesus. Muda a tua visão. Muitos são crentes. Jesus para ele não é Deus. Muitos são crentes. Jesus para ele não é primogênito, não é unigênito. Até muitos são crentes. Ele questiona como é que Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo são um. Estão mesmo aqui. Ainda tem dúvida. Tem dúvida da divinidade de Jesus. É por isso que a tua vida é uma vida falhada. É por isso que a tua vida é uma vida derrotada. Irmão, o diabo vai só aceitar a você se você acredita que Jesus é Deus. Você vai expulsar demônios se você acreditar que Jesus é Deus. Ele é filho de Deus. Ele morreu por você. E ele te deu autoridade para expulsar demônios. Se você crer nisso, isso vai acontecer. Agora, se você crê que Jesus é um grande profeta, Jesus é aquela imagem aí. Eu me lembro, quando estava na igreja católica, eu andava com crucifixo. E bom crucifixo, eu me lembro até hoje, quando eu era adolescente, até a minha juventude, eu dormia com um crucifixo na minha cama. Eu metia mesmo aí, de marfim. Eu tinha. Mas toda hora me apertava na garganta. Toda hora, irmãos. E eu passei mal. Porque eu acreditava naquela cruz. E eu metia na minha cabeça. Eu pensava que vai me dar proteção. Muitos também, eles dormem hoje com a Bíblia aberta. Salmo 91. Para afugentar os demônios. Não vão fugir. Antes vai lhes chamar mais. É esse Jesus que você está servindo. O teu Jesus está na Bíblia aqui. Não está no teu coração. Está aqui, na Bíblia. Abre a Bíblia no Salmo 91. Há outros, eles acreditam em águas. Água benta, né? Outros acreditam em óleo. Para ele o óleo não pode acabar. Ele acaba de dormir, aperta na garganta, pega no olho, mete. Te repreendo, Satanás, te repreendo. E ele dorme, mas aperta mais, pega mais no olho. Irmão, mas toda hora que apertar o olho está aí, irmão. Recebe Jesus no teu coração. Não vão te tocar, recebe Jesus. E nesta manhã tu dizer, recebe Jesus. Deixa seu Espírito Santo entrar em você. Deixa seu Espírito Santo habitar em você. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Porque a Bíblia diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você só pode ser filho de Deus quando tu és guiado pelo Espírito Santo. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te guiar para você conhecer a Jesus. Jesus verdadeiro. Não é Jesus, um outro Jesus. Um outro Jesus que é pregado. Outros pregam Maiamona.
outro prega um timbango, outro prega Maiamão, Maiazolha, outro prega Jesus de Mushima, outro prega Jesus de Santana, sei de onde. Irmão, eu estou a mostrar a você Jesus que não é de Santana, não é de Mama Mushima, Jesus que não é de Maiamona, não é de Cima Toco, não é de Cima Timbango. Eu estou a falar contigo, Jesus não é Jesus dos muçulmanos. Eu estou a falar contigo, Jesus que está sentado à destra de Deus. É esse que você deve levantar os teus olhos. É a Ele que você deve olhar. Ele que está sentado à destra de Deus. Ele te conhece. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece as tuas insuficiências. Sim, todos os teus pecados Ele perdoou. Mas se você não receber a Ele como Ele é, irmão, está a faltar alguma coisa. Se Deus Jesus, aquele que é um boneco, que desenharam numa folha, imagem, tiraram fotografia, está errado. Você não está a servir àquele que está sentado à destra de Deus. Se Deus Jesus depende de você que deve levar aqui para pôr ali. É um boneco. Você não está a servir ao Deus que criou os céus e a terra. O apóstolo Paulo dizia, Deus não é, nós não podemos servir a Deus como se Ele necessitasse de alguma coisa com as nossas mãos. Ele é invisível. Ele é invencível. Ele é imortal. Ele é todo-poderoso. Ele é rei de todos os reis. Ele é senhor de todos senhor. Ele é infalível. Ele é imutável. Ele é intocável. Ninguém pode contra ele. Sim, a Bíblia fala que os demônios creem que ele existe. E eles se estremecem. Eles se estremecem. Eles se estremecem porque eles sabem que Deus não se deixa Deus tremendo. E nesta maneira que eu estou falando isso, se demônios esperam que ele vai estremecer. Ele vai estremecer. Porque eu estou falando daquele que morreu e ressuscitou. Daquele que destronou os principais das potestades. Aquele que colocou Satanás debaixo dos seus pés. O seu nome está acima de todos os nomes. Ao seu nome, todos os joelhos se dobram. Toda língua confessa que Ele é o Senhor. O nome dele não é João. O nome dele não é Pedro. O nome dele não é Raquel. O nome dele não é Maria. O nome dele não é Agostinho. O nome dele não é Zia. O nome dele não é Maquiade. O nome dele não é Luiz. O nome dele está acima de todos os nomes. Vamos gritar nós todos. Qual é o nome dele? O nome dele é... O nome dele é... Fica de pé, fala com Deus. Fala com Deus. Vira os teus olhos. Olha para Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que está sentado à destra de Deus. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele impactar a tua vida. Fala com Deus. Não conversa. Fale com Deus. Não converse. Orem, orem, orem. Meninos, você quer sair? Quer sair? Fale com Deus. Fecha teus olhos. Diga, Senhor, eis-me aqui. A partir de agora eu quero servir você. Eu me entrego a ti, Senhor. Em espírito, de todo o meu coração, eu me entrego a ti. Fale comigo, Senhor, em sonhos e visões. Fale com Ele. E eu abro as portas para que Deus possa ministrar no meu coração em sonhos e visões. E eu fecho as portas. Nunca mais vou ter sonhos no mundo das trevas, do diabo Satanás. E eu fecho essa porta. Em nome de Jesus. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus.
Nós queremos orar para você que tem um outro. Talvez você ficou com algumas coisas da família. Tens algum fio, alguma panela, que é um outro Jesus. Você tem crucifixo, que imagem daquela mãe com um menino, que é um menino no colo. Aquele menino espiritualmente não é menino, é um demônio. Não é Jesus. Você quer até hoje ainda, mesmo depois de ser crente, você sonha mal. Você que é ainda crente, sonha mal, vem aqui à frente, vamos orar por você. Você que leva uma vida sendo atacada, a tua vida ainda é atacada. Não adianta sair daqui conforme que você veio. Vem aqui à frente, vamos orar por você.